A gente vai ter uma conversa bem séria. Eu quero que você me escute até o final. Tem um tipo de eliminação que ninguém fala sobre. Não é o candidato que não estudou, não é o candidato que não sabia o conteúdo. Ele estudou, sabia o conteúdo, estudou pesado mesmo, entendeu? Dominava com segurança ali conteúdos de rede, segurança, Linux, forense, criptografia, acertava questões difíceis. Tinha a base técnica realmente, não faltava conteúdo, é aquele aluno que está acertando ali 70, 80% dos simulados, mas reprova. Não que ele reprove na objetiva, ele reprova, ele vai mal na discursiva. E geralmente eles não entendem por quê. Como que eu posso reprovar na discursiva se eu fui bem na objetiva e o tema da discursiva eu estudei também? Qual é a ideia, né? O que que ele pensa. Mas eu sabia o conteúdo, não é assim? É exatamente aí que está o problema. Saber o conteúdo e conseguir colocar isso de forma discursiva são duas coisas completamente diferentes. Nós vamos ver o porquê disso no final do vídeo. Tá bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou Andréa Stanger, perita criminal federal da Polícia Federal por 16 anos, estou aposentada agora, sou professora, mentora para concursos policiais e periciais. Trabalhei dentro da instituição por 16 anos, fui lotada no Acre, Distrito Federal e Alagoas. Conheço muito bem a área 3, a área da perícia de informática, por dentro e também por fora, e eu acompanho os candidatos que estão sendo aprovados nos últimos concursos. E hoje eu quero falar sobre algo que eu observo de forma consistente. Eu já fiz outros vídeos, você fala assim, ah, mas você já falou disso. Não, mas esse vídeo é diferente e é importante que você fique até o final. Já fiz vídeo, sim, falando da importância da discursiva, mas a gente vai falar hoje da discursiva do ponto de vista da Perícia Criminal Federal, área 3, tá bem? A discursiva, ela elimina candidatos que dominam o conteúdo. Como assim, André? Sim, não é porque eles não souberam. A questão toda é porque geralmente, quando você estuda objetiva, você não está se preparando para a discursiva, porque você precisa aprender a estruturar o que você sabe. Se esse tipo de análise faz sentido para você, se inscreve no canal agora, ativa o sininho. Praticamente todos os dias tem vídeos novos por aqui. Sugiro que você realmente maratone o canal, porque cada vídeo tem uma pincelada, tem algo interessante, tem uma história de bastidor que você fica sabendo. Mesmo que fale assim, ah, mas a minha área é outra. Assista, vá, confia, tá bom? Então, bora lá. A maioria dos candidatos acredita que vai mal na discursiva porque não estudou o suficiente, não é mesmo? Fala assim, ah, eu não estudei o que precisava. Então, o que que eles buscam? Mais conteúdo. Buscam estudar mais, mais um curso, mais um tema, mais teoria. Só que, na maior parte das vezes, o problema não é esse. O problema é que o aluno, o candidato, ele não consegue organizar as ideias sob pressão. Eu conheço pessoas que estudam, sei lá, fazem 200, 300 questões por dia, mas não conseguem administrar o tempo de prova. Só treina objetivo, o simulado de um conteúdo. Na prova, a gente vai ter todos os conteúdos misturados. A gente vai ter a discursiva também, vai ter que passar limpo. Então, veja, não é uma competência que você tem, mas você precisa organizar isso tudo com frequência. Eu sei até que tem pessoas que treinam para discursiva, mas uma coisa é você treinar discursiva falando assim: ah, deixa eu pesquisar na internet o que que é esse tema, deixa eu pegar meus livros, tal, para escrever. Outra coisa é você organizar isso sob pressão. Você tem que resolver as 120 questões objetivas, você tem que escrever uma discursiva, você tem que passar limpo o gabarito. Como estruturar o raciocínio de forma progressiva? Como conectar conceitos dentro de uma resposta que seja coerente? Como escrever com precisão técnica e objetividade? E isso não tem nada a ver com o quanto que você sabe, tem a ver como você articula o que você sabe. Porque a discursiva, vamos combinar uma coisa, ela não pergunta o que você sabe, ela pergunta como você pensa. Já tinha pensado nisso?
A discursiva, ela reprova candidatos que sabiam o conteúdo. E não porque eles erraram os fatos, mas porque eles não conseguiram demonstrar o raciocínio, eles não conseguiram colocar aquilo que eles sabiam escrito. E isso é um mal que acontece na área de informática. Eu não sei, sinceramente, quantos alunos eu já orientei de TCC de informática. Com certeza mais de 500, sabe? Se você for dar uma olhadinha lá no meu currículo Lattes, você vai ver que tem um bocado e tem muitos dos últimos anos que eu nem acabei nem alimentando lá. Eu tive alunos brilhantes, assim, alunos realmente muito bons, mas chegava na hora do TCC, o cara travava, eu não conseguia escrever uma linha, não conseguia colocar a ideia para fora. Vamos começar pelo princípio, né? Você treina para discursiva? Eu digo que 95% das pessoas não treinam para discursiva, elas só estudam com a objetiva. Então, elas falam, mas se depois eu passar, sim, mas aí se você passar, aí já é tarde demais, porque a tua discursiva já foi feita. Agora vamos para a segunda pergunta, se você estuda já com a discursiva, né? Quando você pratica discursiva, você escreve com uma estrutura definida ou você começa a escrever e vai ver para aonde chega aquilo tudo? Se você tiver isso, em mente, já vai ser meio caminho andado, tá bom? Tem um ponto assim que muita gente esquece quando pensa na discursiva, que está relacionado com atividade fim. Eu já falei isso em vídeos aqui, tem outros vídeos falando da área 3 e eu já falei que não precisa ser um profundo conhecedor, não precisa ser uma pessoa muito técnica no sentido de dominar muito programação, banco de dados, enfim, nada disso. Na atividade pericial, você tem que ser bom com as palavras, você tem que ser bom na escrita, porque você precisa traduzir aquilo que você fez tecnicamente, que você vai aprender durante o curso de formação e vai ter oportunidade de aprender na prática, mas você precisa traduzir aquilo de uma forma que uma pessoa leiga da área de informática consiga ler o seu laudo e entenda, ok? O trabalho do perito, ele também não termina quando ele descobre algo, ele precisa traduzir aquilo que ele encontrou, aquilo que ele descobriu lá durante a perícia e escrever isso para uma pessoa da área do direito. Essa é uma das partes mais críticas que tem no trabalho pericial, porque o perito ele precisa transformar uma análise técnica em prova técnica com uma linguagem que não seja muito técnica. Precisa escrever um laudo que um delegado vai ler, que um promotor vai usar em juízo, que um juiz vai considerar para tomar uma decisão, seja para prender, seja para soltar alguém. Então, não basta só você descobrir a parte técnica, é preciso explicar com precisão, com estrutura e com fundamentação técnica. Não é pegar um apanhado de palavras e jogar lá dentro, tá bem? Então, na prática, o que que significa isso? Você precisa descrever a metodologia que você usou na sua análise com clareza. Você precisa explicar como que aquela evidência foi coletada, como que ela foi preservada, mostrar a questão da cadeia de custódia sem lacunas, sem aquele pelo no ovo lá para alguém chegar e puxar teu laudo e derrubar. Você precisa fundamentar cada conclusão ali com um raciocínio lógico, com um raciocínio técnico que seja verificável. Se outra pessoa precisar refazer o seu laudo, tem que chegar no mesmo resultado. Você precisa apresentar a correlação entre os dados de forma progressiva e lógica. É tipo você escrever um livro. Você escreveu uma história, uma ficção, você tem todo um enredo ali até chegar no grande finale, né? É mais ou menos a mesma lógica. Você precisa garantir que a narrativa técnica seja compreensível fora do ambiente de TI, e essa é a grande questão. Isso é o que o perito faz todo dia dentro da instituição. E é exatamente isso que a discursiva está simulando. Isso é uma coisa bem interessante, eu já tive essa conversa com os meus mentorandos, que eles ficam muito preocupados e falam assim, nossa, mas ai, e será que se eu falar alguma coisa que não seja muito legal, vou ser reprovado? Gente, geralmente quem vai corrigir a tua discursiva dificilmente é da área de TI, da explosão.
O que que acontece, gente? A pessoa que vai corrigir, ela tem ali um gabarito. Já olhou? É só você ir lá no site Sebrae, pega lá a prova discursiva e pega o padrão de resposta aceito. Ali que você já tem uma noção do que a banca está corrigindo. O que acontece? A pessoa vai olhar se você tocou naqueles pontos. Então, mesmo que você, já falei isso, pode soar meio extremo, se faça um embromation bem bonito ali, a banca vai considerar como certa, mesmo que você não tivesse muita certeza. Mas se você escreveu, vamos dizer assim, bonito, se você conseguiu convencer quem está lendo que você tem domínio de conteúdo, você entra. Então, veja, não é a questão de você ser um profundo conhecedor daquilo. Então, assim, o perito ele não apenas descobre tecnicamente, ele precisa demonstrar tecnicamente de forma que sustente uma decisão judicial. E o que separa aí quem é aprovado de quem não é quem consegue fazer isso. E a gente vai mostrar daqui a pouquinho como que funciona isso, tá bem? Nós vamos falar agora sobre 4 erros que derrubam os candidatos. E existe um padrão muito claro nos candidatos que vão mal na discursiva. É assim, é quase como você bater o olho e saber que a pessoa está errando. Esses 4 erros aqui que eu vou elencar para vocês, eles aparecem de forma consistente, inclusive em candidatos muito inteligentes. Não tem uma coisa, outra coisa. Já diria Dilma. Tô brincando. Tá bom? Primeiro erro. Escrever como quem está conversando. A resposta ela fica informal, sem estrutura, sem progressão lógica. A discursiva, ela exige uma linguagem precisa, objetiva, encadeada. Não é um texto técnico de blog, não é uma explicação ali para um colega, não é uma postagem das redes sociais, é uma demonstração formal do seu raciocínio técnico pericial. Candidatos que não treinaram esse registro específico de escrita, que não treinaram isso, tendem a perder pontos, mesmo quando o conteúdo está correto. Ele sabia o conteúdo, mas ele não soube escrever o conteúdo. Triste, né? Vamos para o erro número 2. Excesso de informação desorganizada. O candidato sabe muito, muito, muito. Aí ele fala: Meu Deus, como que eu vou colocar tudo isso aqui na discursiva? Aí coloca tudo, tudo, tudo. O resultado é que ele tem uma resposta extensa, fragmentada, sem fio condutor, sabe? Tipo assim, vomitou ali aquele monte de coisa, tá? A banca não consegue identificar onde está o raciocínio. Todos os tópicos estão ali, mas, tipo, sabe, um monte de coisa que foi jogada, certo? Então, em cursiva técnica, quantidade sem organização, ela vai acabar te prejudicando. A banca não quer ver se você sabe priorizar, se você sabe estruturar, e não apenas que você acumulou informação. Bora para 3? O erro 3, não respondeu o que foi perguntado. É tipo, fugiu, né? Escapuliu. E esse erro é fatal. E é muito mais comum do que parece. O candidato escreve muito, desenvolve bem, usa linguagem técnica, mas não responde exatamente o núcleo da pergunta. A banca da área 3 ela tem os critérios objetivos. Como eu falei, é só você ir lá no site Sebrae, procurar o concurso que você quer, procura lá a prova discursiva, tenta resolver, isso já é uma forma de você estudar, olha o padrão da resposta. Aliás, deixa o like já, né? Tem um hype, inclusive, que você pode ajudar ainda mais esse vídeo a chegar para outras pessoas, tá bom? Bom, como eu falei, a banca da área, de qualquer área, vai ter ali critérios objetivos. Tá lá, inclusive no edital, vai ser avaliado isso, aquilo, outro. Cada ponto tem um elemento técnico ali específico que precisa aparecer no teu texto. Quem não treinou identificar esse núcleo perde ponto por desvio de foco ou mesmo fuga do tema, que é péssimo, entende? Tinha uma resposta técnica sólida ali, mas na hora de colocar aquilo não deu bom. E por fim, o erro 4 é responder como profissional de TI.
não como concurseiro, não como perito. Esse, assim, eu acho que é o erro mais difícil de perceber, sabe, de dentro, porque o candidato, ele responde como programador, como um analista, como um especialista de mercado, usa o vocabulário certo, os conceitos certos, mas não usa o olhar certo. Nesse ponto, eu acho que quem não é tão técnico, às vezes, se dá melhor, quem tem uma visão mais de gestão, tá? Quando a gente fala de perícia, o olhar pericial, por exemplo, ele vai envolver cadeia de custódia. Então, se você conseguir fazer esses links, se você conseguir linkar com integridade, com evidência, com metodologias, com rastreabilidade, uma fundamentação teórica, isso você ganha pontos, isso vai te ajudar na produção da prova. E é uma perspectiva diferente sobre a mesma tecnologia. A gente está falando da mesma tecnologia, mas a gente está com fins diferentes. Uma coisa é você explicar ali uma questão de segurança da informação para o teu gerente da área da empresa que você trabalha. Outra é você explicar esse assunto numa prova de concurso e outra é você explicar isso num laudo. Você precisa entender o contexto. É o mesmo assunto, mas com olhares diferentes, ok? Me conta aqui, você já cometeu algum desses 4 erros, mesmo sabendo o conteúdo da questão? Me conta aqui, deixa aqui tua história aqui embaixo, tá bem? Quem sabe eu gravo um próximo vídeo e comente a sua resposta. Vamos falar agora sobre o que diferencia uma discursiva forte, tá? As melhores discursivas da área 3, elas têm algo em comum. Não é complexidade técnica extrema, não é o uso de jargões especializados. Inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, inclusive na atividade pericial. Não é o volume de informação, é o controle. O candidato forte na discursiva, ele demonstra clareza na identificação do que foi perguntado. Cuidado para não confundir com objetividade, né? Porque às vezes assim o pessoal acha assim, ah, não, eu vou então responder em 5 linhas. Você tem que tentar ocupar o espaço inteiro. Isso também determina teu controle. Se são 20 linhas, você vai ter que colocar suas ideias em 20 linhas. Ah, e se eu colocar em 15, vai ser prejudicado. Ah, ultrapassou um pouco, vai ser prejudicado. Você olha que loucura. Você tem que controlar o conteúdo e controlar o número de linhas. Outro ponto, estrutura progressiva. Todo texto ele tem que ter ali introdução, desenvolvimento, conclusão com coerência técnica. Não é só introdução, desenvolvimento, conclusão. Não, tem que ter coerência naquilo tudo que você está escrevendo. A linguagem, ela precisa ser precisa e objetiva, sem ambiguidade. Outro ponto importantíssimo, os fundamentos técnicos aplicados ao cenário da questão. O que ele está perguntando? É redes? É segurança? Em que contexto? Aquilo ali tem que estar conversando, entende? Outro ponto, geralmente as questões vão ter a pegada pericial, então assim, mostre que você pensa como perito, mostre que você entende da cadeia de custódia, mostre que você tem domínio daquilo não apenas da tecnologia, da técnica que é usada no mercado, mas para aquele contexto específico. E outra é a capacidade de priorizar o que é relevante e descartar o acessório. Porque isso foi o ponto que eu falei. Às vezes você sabe tanto e você fala, meu Deus, como que eu vou colocar tudo isso? Não, o que disso é importante? Quais são os pontos principais que eu devo elencar aqui nessa discursiva? A banca, ela não quer respostas cheias de termos técnicos impressionantes. Ela quer raciocínio técnico organizado e fundamentado. Vou ler de novo aqui para você isso aqui. A banca quer raciocínio técnico organizado e fundamentado. A diferença mesmo, que diferencia candidatos aí na discursiva, não é quem sabe mais, não. É quem consegue transformar o que sabe em raciocínio técnico estruturado. Você já recebeu, vamos mudar aqui a conversa. Você já deu a sua discursiva para alguém corrigir? Você já recebeu a correção de uma discursiva técnica com um feedback detalhado do que você acertou, do que você errou? Ou você está praticando de qualquer jeito? Quem é que lê a tua discursiva? Você mesmo? ChatGPT? A tia? Alguém da área de letras? Gente, uma coisa é você dar para uma pessoa ali que, sei lá, algum amigo que domina mais a língua portuguesa. Outra coisa é você ter uma correção técnica em cima disso, tá bem? Vamos falar
um ponto aqui importantíssimo. Discursiva é habilidade, não conteúdo. E esse é um ponto que precisa ficar muito claro. Discursiva técnica é habilidade, você aprende a escrever, ok? Não é estudando a parte objetiva. Claro, o que você estudar na objetiva vai te dar os fundamentos, mas treinar para discursiva é totalmente diferente. Não é um conteúdo que você estuda uma vez e você já sabe. É uma competência que você adquire, que você desenvolve com muito treino, com correção e com ajuste. Não adianta só escrever, ah, estou escrevendo. Sim, mas você está corrigindo? O que precisa ajustar? Um candidato que deixa a discursiva para depois, que vai focar nisso só quando a prova estiver próxima, ele está cometendo um erro enorme que vai custar muito caro. Eu já contei aqui para vocês de histórias que infelizmente não foram de sucesso. Alunos que compraram material, estudaram, conseguiram a nota, acho que foi 96, se eu não estiver enganado, rapaz. Que assim, a nota de corte, só pra você ter uma ideia, a nota de corte da polícia foi, da perícia foi 80, ele tirou 96, assim, era pra estar entre os cabeças ali. Eu nem sei qual foi a maior nota, mas com certeza ele estaria entre os primeiros colocados da perícia de informática. Mas reprovou na discursiva. Cabra muito bom, não tem como negar que ele não sabia o conteúdo. Ele sabia sim, porque ele praticamente assim, quase gabaritou a prova, mas se lascou na prova discursiva. Porque olha só, você escrever bem tecnicamente não vai acontecer de uma forma rápida, nem automático. Não é só você sentar e falar assim, agora, tipo, Chico Xavier, né? Agora eu vou. Tá, 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 tá. Não é assim. Você precisa compreender a estruturar uma resposta antes de começar a escrever. Tem técnicas para isso. Você precisa identificar qual que é o núcleo técnico que foi perguntado, o que aquela questão está querendo saber. Você precisa saber como você construir um argumento progressivo, que aquilo mostre a evolução do que você está indo com uma linguagem adequada. Você tem que aprender como revisar e ajustar sob condições de tempo real. Cara, esse apareceu um tema que eu estudei pouquíssimo. Como que eu vou desenrolar isso aqui para conseguir uma nota na discursiva? E isso, gente, é uma coisa que exige repetição, correção. Você precisa de um feedback específico. Isso é refinamento contínuo. A gente já teve alunos que chegaram na mentoria que nunca tinham escrito nada, né? Foi bem engraçado. Teve uns que chegaram e falaram: Nossa, a última vez que eu escrevi algo foi no Enem, que já faz não sei quantos anos. Primeira discursiva, nota lá embaixo. Segunda melhorou, terceira, tal. A gente tem mentorandos que praticamente gabaritaram no concurso da Polícia Federal. Gente que tirou 19,5. A nota máxima era 20, gente. Sabe o que é isso? É o que vai colocar o cara dentro do concurso, vai deixar na lista dos excedentes. Candidatos que chegam ali na discursiva sem ter treinado o raciocínio técnico estruturado ali, estão disputando com candidatos que treinaram isso por mês. São raros, mas tem gente treinando isso. Me conta aqui, quantas discursivas você já fez? Não, sério, sério. Deixa o comentário aqui, eu quero saber quantas você já fez no último mês só, nos últimos 6 meses. Mas eu quero saber as que você fez que teve correção real. Coloca assim: eu fiz 6 discursivas e 2 foram corrigidas. Se não quiser responder, coloca isso para você, tá bem? Vamos lá. Tudo que eu acabei de te mostrar aqui, estrutura de raciocínio, linguagem técnica pericial, correção de rota, visão da banca, é justamente o que a gente trabalha dentro da mentoria 3PF. A gente usa o mesmo gabarito que a banca usa para corrigir. O nosso mentor, ele dá uma nota lá de 0 a 20 para os alunos, usando os mesmos critérios. E olha que interessante, ele chegou, olha, aqui você perdeu ponto porque você escreveu errado, aqui está com problema de concordância, aqui você fugiu do tema, aqui eu perguntei isso, você fez aquilo, porque a discursiva a técnica, ela exige um nível de preparação. Eu sei que os alunos muitas vezes falam assim, ah, André, poxa, para eu fazer uma discursiva, eu poderia estar estudando, levaria um tempo danado ali estudando outros conteúdos. Mas olha,
Pense o seguinte: no dia da prova, você vai ter lá, vamos supor, 4 horas para fazer, responder 120 questões, passar o gabarito a limpo, escrever uma discursiva e passar a discursiva a limpo. Tempo voa. Se você não tiver treinado isso N vezes, vai chegar na hora, vai acontecer com muitos candidatos. Os candidatos até escrevem, não dá tempo de passar limpo, ou já faz direto na folha, comete muitos erros. Então, tem que realmente se preparar antes, tá? E é muito mais sofisticado do que você só estudar a teoria. Teoria você consegue estudar sozinho, você pega as questões, resolve, mas a questão discursiva não tem como. A mentoria 3PFs, eu já falei várias vezes aqui, ele não é um curso, né? Não é que você entra ali e acabou. Não, são três mentores. Eu e mais dois servidores da Polícia Federal. E a gente vai cuidar de toda a tua preparação. Vai ser toda a preparação completa do conteúdo técnico, então como você estudar aquela quantidade de questões, trabalho específico para discursiva toda semana. A gente tem até um desafio que a gente faz mensalmente com os alunos, que eles têm um número X de questões para fazer, um número X de horas para estudar, uma discursiva por semana, o treino físico, e a gente faz uma competição entre os alunos, ali uma competição saudável para eles se manterem no ritmo. Cada discursiva, todas as vezes, são temas diferentes, né? Específicos para a tua área. Então, se você é da área 3 de informática, vai ter temas da sua área. Se você é da área de contabilidade, vai ser tema da sua área. Enfim, você vai treinar especificamente para a sua área. E é muito interessante, porque assim, todos os nossos alunos que participaram da mentoria ficaram muito agradecidos, porque os temas que caíram muitas vezes foram muito parecidos, ou às vezes eram iguais, e até eles brincam, falam assim, André, tem algum infiltrado aqui que tá vindo roubar o tema e colocando na prova. E olha, imagine você chegar na prova, olhar para a prova e falar assim, putz, eu já escrevi sobre isso. Nossa, gente, já imaginou a velocidade que você vai responder aquilo? Porque você já estruturou, teu mentor já falou, olha, não coloca essa palavra, coloca essa, faz esse gancho, entende? Então, esse trabalho específico de discursiva, com a estrutura que você deve usar, com a linguagem que você deve usar, qual o raciocínio, qual o argumento que você vai usar, como que você começa uma frase, com essa correção individualizada para o seu caso, porque às vezes você escreve uma palavra errada e você nem se dá conta. Esse feedback real de cada resposta não tem no mercado. A preparação para o TAF, só para você ter uma ideia, a gente já teve aluno lesionado, aluno cirurgiado, montado treino específico para ele. Gente, se você malha, se você acha que o treino da academia vai te fazer passar no TAF, esquece. É outro treinamento, é outra coisa. E tudo isso com planejamento e acompanhamento individualizado de preparação. Cada pessoa é única, eu não posso te passar uma receitinha de bolo para você estudar. Candidatos que treinam a discursiva com essa correção específica, eles chegam na prova num nível completamente diferente dos que praticam sem feedback. Eu já tive vários alunos que tentaram outros concursos, e assim, alunos da mentoria, né? Sei lá, o pessoal fez concurso de Santa Catarina, Câmara, PLF, né, e tal. E fala assim, Andréia, eu não estudei para esse concurso, mas se eu for para a segunda fase, eu tô dentro, porque a discursiva eu arrasei. Então, assim, eram concursos que eles nem estavam estudando, mas foram lá fazer. Então, para você ver a segurança, sabe? É muito legal isso. Você vê, às vezes, um aluno que chega com dificuldade de escrita e aí começa a escrever um texto ali praticamente gabaritando. Sobre a mentoria, obviamente, já falei isso outras vezes, a gente faz esse acompanhamento individual, né? E as vagas, a gente tem poucas vagas, então você precisa entrar em contato. A gente não deixa turmas abertas, depende assim da quantidade de alunos, porque às vezes o que que acontece? A nossa mentoria é de 6 meses. A pessoa passa no concurso e aí a vaga fica aberta, né? A gente adora quando, quando a vaga abre porque alguém passou, né? Isso é muito bom, tá? Então você entra em contato com a minha equipe e verifica se tem
vaga, ok? A discursiva técnica, ela não elimina apenas candidatos despreparados, como a gente viu, ela elimina candidatos super inteligentes, que têm muito conteúdo, mas que nunca aprenderam a estruturar aquilo que sabe. E eu sei, como eu já falei, eu já fui professora da área de informática, as pessoas não gostam de escrever, as pessoas gostam de programar, gostam de colocar a mão na massa, mas não gostam de escrever. Esse é o calo do pessoal da área de TI. No final das contas, gente, não basta saber, né? Você precisa conseguir demonstrar que você sabe. E agora, me conta aqui nos comentários, qual é hoje a sua maior dificuldade aí nos estudos? É discursiva? Organização, estrutura, clareza, gestão do tempo, linguagem técnica? Conta aqui que de repente posso gravar um vídeo específico sobre o tema que você colocar, tá bom? Deixa o like se você chegou até aqui, se inscreve no canal, indica para quem você conhece que está na corrida aí da área 3. Essa informação pode mudar completamente a preparação deles, tá certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.